Quando os anos passaram a ser contados depois de Cristo? Confira essa história. O nosso calendário hoje no Brasil e também em diversos países ocidentais conta os anos a partir do nascimento de Jesus, ou seja, dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas você deve se perguntar quando isso foi formalizado, afinal, perante aos chefes de Estado e religiões da época, Jesus definitivamente não era uma unanimidade. E de fato isso só foi acontecer muito tempo depois de sua passagem por aqui, mais de 5 séculos depois. A divisão do tempo aconteceu apenas em 525 depois de Cristo e foi uma ideia do monge cristão Dionísio Exíguo. Ele tinha como missão criar um calendário para determinar a data da Páscoa. Ele determinou que os anos anteriores ao nascimento de Jesus passariam a ser contados de forma regressiva, ou seja, ano 5, depois ano 4 e assim sucessivamente. Já após o nascimento, passaria a ser progressivo, como a gente vê hoje. A padronização passou a ser usada na Igreja e depois aceita na Europa. Na ocasião, o ano 1 era 754 para romanos, 3.761 para os judeus e 2.697 para os chineses. Ou seja, se antes, na divisão do tempo dos romanos, algo havia ocorrido no ano 300, ele passou a ser de 454 a.C. O curioso da história é que não se sabe ao certo exatamente a data de nascimento de Jesus. Nem mesmo os relatos da Bíblia conseguem ser exatos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos aponta que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, sendo que este morreu no ano 4 a.C. Porém, outros evangelhos levantam outras possibilidades, ficando realmente apenas a critério de Dionísio determinar que Jesus nasceu no ano de 754 da fundação de Roma, colocando assim como o ano 1 na divisão do tempo do cristianismo.